moço. O endereço é tal, você vem aqui. Cheguei lá, estava o Carlos Lacerda, o Cícero Dias, o Zé Luiz Magalhães e o Braguinha. Um papo e tal, esse o cara do Veiga Brito mandou fazer essa carta aqui. Naquele dia, o Negrão estaria inaugurando aqui o adulto. Eu vou contar depois. Bem, aí entreguei para ele, eu tinha levado fechado, mas ele abriu, começou a ler, e aí se emocionou pedindo licença para ele lá dentro. Ele foi chorar lá dentro, na casa do Veiga Brito. Então eu vi o Carlos Lacerda chorando, de emoção. Então, coisas desse tipo, né? O Carlos Lacerda descobria a gente em qualquer lugar. Um dia eu estava passeando com minha mulher no recesso parlamentar de carro, estava vindo da Argentina, parei em Pelotas, por ali, e aí ninguém sabe, o telefone toca, era o Carlos Lacerda, no hotel que eu estava. O deputado aqui, eu marquei uma reunião aí hoje com o pessoal do PTB, frente ao caramba, o pessoal do pessoal, e o garoto ali, aqui eu vou me atrasar, você podia começar a reunião lá. Aí fui eu começar a reunião, Deus sabe como, até chegar lá. Quando acabou a reunião, ele falou, vai dar uma multa entregue amanhã, né, vamos desvirtuar nossas conversas aqui, vamos dar um pulo lá na casa do comandante militar da área, já era 1h30 da madrugada. Aí fomos lá, bateu na porta, o cara me atendeu, todo empolgado, me falou, puxa, que pena que minha irmã está aqui, quer te mandar, entra, toma um café. Essas histórias que foram acontecendo por aí, que me deram muita alegria, muita emoção. Hein, Luiz? Esse encontro da Feliciano, um dia nós estávamos reunidos, Carlos Lacerda, Juscelino, e estava só eu. E aí o Carlos Lacerda falou para o Juscelino que gostaria de, só faltava agora ter o João Goulart para poder juntar lideranças para salvar, voltar a democracia, eleições diretas. Eu não sei se ele fez uma opção de elogio ao Jango, mas achava que os militares não iam engolir, né? Naquele momento, que era cedo ainda e tal, que os militares iam acabar entendendo o entendimento dele com o Carlos Lacerda, porque ele fez Brasília baseado no estudo da Escola Superior de Guerra. E eu acompanhei ali a posição do Juscelino, achei que era meio temeroso naquele momento encontrar com o Jango. Bem, um dia, a secretária da Lacerda, a Butch, me liga e diz, o deputado, o governador, o Carlos Lacerda, pediu que o senhor está hoje no aeroporto, porque ele está embarcando para Montevidéu para encontrar com o presidente João Goulart. Eu estava pronto naquele momento, eu chego lá, a imprensa toda em cima e tal, você pode, meu livro, né? Aí chega o Carlos Lacerda, me pega pelo braço, me leva até a porta do avião e embarca. Aí eu volto para falar com a imprensa, né? E aí que eu saí da carta, que o Carlos Lacerda teria entregue a mim, que não entregou a mim, mas eles disseram que tinha entregue, e tinha deixado um souvenir na carta, dele se aconteceu isso, aquilo. E, enfim, ele foi, na chegada lá, bom, ele foi, o Renato acha. Na volta, mandou me avisar que eu estava no aeroporto e eu vim no carro com ele. Ele era tímido e era ingênuo em algumas coisas. Então, me contando a empolgação dele com a forma que ele foi recebido. Quando chegou no aeroporto, não sei se super simpático, me levou de carro e tal. Aí depois eu saltei, aí encontrei uma moça, ela falou, o governador e tal, o senhor está colocando na casa do presidente? E era Maria Tereza, né? A mulher do Jango levou, e falou muito bem da conversa dele com o Jango e tal. E, bom, aí tiveram os problemas, que o Jango foi chamado no telefone, e teve uma conversa pesada com alguém do outro lado. O Carlos Lacerda perguntou, presidente, eu já estou trazendo problema ao senhor, né? Ele disse, não, esse problema com o meu cunhado é antigo, não é do meu pé.
Eu acho que a Frente Ampla, que Deus me permitiu participar até a cassação, graças a Deus, muito bem acompanhado, foi o maior ato político da história do Brasil. Olha que o pau roncava, hein? E as três lideranças efetivas, as três maiores lideranças do Brasil se juntaram, assinaram um documento, esqueceram o passado. Cara, o cara deu muito amigo. As cartas trocadas entre eles, um espetáculo. E o Jango foi um espetáculo naquilo. Né? Eu tinha alguns problemas na Assembleia, com o PTB, muitos problemas, né? E o Talarico me dava um trabalho, não, o Talarico era do PTB, dava muito trabalho. E o Talarico, na Frente Ampla, foi um espetáculo. Ele é que fazia, que levava as cartas para o Jango, o cara sério e tal. Então a política de bom nível é um espetáculo. A Frente Ampla, mas vivíamos outras épocas, né? Eu, semana passada, fui onde foi a Assembleia Legislativa do meu tempo, que é a Câmara de Vereadores hoje, uma homenagem ao Castrilho. Aí cheguei lá, fiquei muito triste. Eu entrei na sala cerimonial, que era um espetáculo, um terror, um horror. Cheguei naquela sala linda, daquele palácio, onde eram vidros, são compensados. Que tristeza. Aí me chamaram, estava lá, me chamaram para mim e pediram para falar. Pô, mas eu vim aqui com uma homenagem. Do jeito que está essa casa, como é que eu vou prestar homenagem a alguém? No Brasil de hoje, eu tive que falar. É o pior que de 64. Essa desordem que está aí, ninguém manda em ninguém, todo mundo quer o que quer, todo mundo rouba o que quer, a situação está muito grave. Você me desculpa falar. Um abraço, homenageado e tal. Fiquei muito triste aqui. Eu estou falando isso tudo porque o Maurício falou tudo que eu tinha que falar. Logo eu fui. Quando eu preparo, sempre falo. Eu estou checando justamente isso. Quando eu preparo, sempre falo. Estou botando chá isolado, não tem problema. Logo eu fui, eu fui fazer a visita ao governador para me apresentar, né? Que ia apoiar o governo dele. E aí ele falou, olha, eu gostei muito da sua campanha. Eu vou ter que ir a São Paulo essa semana. O Braguinha arrumou um automóvel aí do estado. E você quer ir comigo? Eu queria te conhecer melhor e tal. Eu vou, ele falou, você sabe que você é igual? Ele me deu. Então eu chamo sério também, então vamos nós três. Ele na frente com outros, nós dois. A diferença dele para o Juscelino, né? O carinho é diferente. Aí na estrada paramos no botequim para tomar um café. Não? E aí aquele povo todo olhando para o cara sério e ele tomando café nem era com ele. Se fosse o Juscelino, chegava desse cara. Aí todo mundo já batia a palma, aquela cena metida assim. Aí o catuqueiro na pé dele, olha o pessoal aí, pessoal. Aí olhou e todo mundo ficou muito feliz. Toda vez que eu viajava com ele, se eu não catucasse na perna dele, não falava. Doutor Mauro, eu vou abrir uma pergunta do professor Terezinha e do doutor Mauro, para que a gente tenha também o tempo de interagir com a plateia. Uma pergunta, faço eu a minha. Doutor Mauro, o senhor já trouxe um desafio para o comitê, o 450, na primeira reunião que nós tivemos, que foi relacionado aí ao nome do Parque do Flamengo. E eu queria que o senhor contasse um pouco esse episódio que já movimentou metade da prefeitura. Daqui a pouco o prefeito vai me exonerar dessa história. Por favor. Eu prefiro preservar o seu cancelário, Marcelo, você é muito bom, não se meta nisso não. Eu sou casado há muitos anos, né? Eu sou maculístico. Aí, em 1988, eu pedi a um vereador que apresentasse um projeto para dar o nome de Carla Lacerda ao Parque do Flamengo. Foi apresentado o projeto, o prefeito era o Saturnino Braga, e pediu ao vereador que fizesse um remanejamento, porque o parque do Catagal chamava Parque Carla Lacerda.
Então nós combinamos que o Parque do Cantagalo passava a chamar Parque Marcos Tamoio. E o Parque do Flamengo respeitava um trecho que chama Brigadeiro Eduardo Gomes até o Monumento de Pracinha, fosse mantido, que dali para frente se chamasse Parque Araceli. Porém, o projeto foi aprovado e o prefeito vetou. O prefeito tinha combinado as coisas. Coincidentemente, naquela... Bem, Saturnino, de qualquer maneira, eu já tinha chamado o Padre Navarro, chamei o Sérgio Lacerda e tal, para fazermos uma oração, né? Botar uma placa para Lacerda, foi uma oração, já que o prefeito vetou, eu vou botar o nome lá. Então eu marquei, botei o jornal da alta arquitetura e pusemos lá e marcamos. Na véspera, eu fui a uma homenagem, uma entidade de classe aí, cheguei lá, estava o Saturnino, o prefeito, e puseram ele na mesa, claro, e me chamaram para a mesa também. Então, quando saí com ele, mas aí lamentei muito, que tinha detalhe que já tinha combinado, que o cara certa não comungava com os princípios políticos dele, mas que admirava, que achava ele um homem sério, que ele fez uma coisa aqui. Ele deu umas desculpas, que até tinha ligado para o Sérgio Lacerda de manhã. Enfim, eu fui lá de manhã, com a imprensa e tudo, nós fizemos aquelas orações, inaugurando ali o Parque do Flamengo. Bom, foi vetado. Vocês sabem que o veto para derrubar é muito difícil. O veto precisa de 2/3 dos vereadores para poder derrubar o veto. Primeira vez que eu voltei àquela casa, foi a minha mulher que tinha sido deputada. Falei com cada vereador. Derrubamos o veto, só teve um voto que não foi para derrubar o veto, graças a Deus. E era um antigo companheiro nosso. Enfim, então virou lei. É a lei, se não me engano, é 188, 288 e 1988. Enfim, isso aí você já teve. Lei 1988. Bom, fizemos transformar em lei. E eu quero ver o nome do Tamoio lá no parque, né? Ali na Lagoa, porque o Tamoio foi uma peça muito importante para o enriquecimento da Lagoa também. E o cara saiu daqui, mas nenhum governante. Falei com todos eles, inclusive o senhor. Você trabalhou com o César Maia, inclusive com ele. Nenhum deles tocou. E eu estou preocupado com você, mas você tem tocado nesse assunto aqui, cara. Eu não acredito que eles cumpram isso. Eu vou ter que ir para a briga, depois que acabar os 450 anos, para você tiver feito tudo isso aí, eu vou brigar para fazer, botar o nome do cara certo no Parque do Flamengo, que é lei. E lei é feita para ser cumprido. Não conferimos que é lei? Na verdade, está na Procuradoria agora para ver a vigência. Na verdade, enfim, tem uma etapa Procuradoria do município. Professor Terezinha, a senhora comentou justamente, até no professor Maurício também, ele já dava algumas pitadas sobre os números, né? Que é uma coisa realmente impressionante. O doutor Mauro falava de uma sala de aula por dia, enfim. A senhora consegue dar um panorama assim, muito geral para a gente dessa evolução? Eu tenho que contar uma historinha, contextualizar. Quando o Carlos Lacerda assumiu o governo, em 5 de dezembro de 60, nós encontramos 100 mil crianças fora da escola. Na faixa etária da obrigatoriedade escolar, que era de 7 a 14 anos, ensino primário antigo. E, imediatamente, o professor Flávio Ribeiro, que foi o primeiro secretário da Praça de Cultura dele, compôs um grupo de expansão do ensino primário, do qual eu participei, e nós ouvimos todas as diretoras das escolas existentes, que era a 361, junto com a planta da escola. E só de estudar a planta da escola, a melhor localização das crianças para atender, nós, com a criação das classes de cooperação, foi a primeira etapa dele para tentar mais prédios escolares. Eram instituições de clube, igrejas que seguiam a instalação,
nós dávamos professores, material, como se fosse uma extensão da rede primária. Só com essa reunião das diretoras, nós conseguimos, em 3 meses, absorver 35 mil das crianças que estavam fora da escola. Concomitantemente a isso, ele fundou a Fundação Otávio Mangabeira, que construiu escolas pré-fabricadas muito mais rapidamente que as escolas de tijolo e concreto. Então, as escolas de Fundação Otávio Mangabeira foram mais rápidas na construção e, até a época, a oposição dizia que aquelas escolas não durariam nem 5 anos. Elas estão até hoje aí funcionando, todas. Eu voltei a ser secretário do Rio 10 anos depois, encontrei todas funcionando. Então, concomitante a isso, começaram as escolas pré-fabricadas e nós começamos a estudar os terrenos das escolas, onde havia espaço livre para a construção de salas de aula, uma coisa mais imediata, enquanto o Departamento de Prédio e Aparelhamento Escolares da Secretaria fazia os projetos de concreto, de cimento, de tijolo, cujo grande arquiteto foi Boroni, Francisco Boroni. Nós construímos, ao final de 5 anos de governo, 232 escolas primárias, 40 ginásios e colégios. Ginásio corresponde ao que hoje é a segunda fase do ensino fundamental. E colégios, o que é hoje o ensino médio. Então, em verdade, o governo Carlos Lacerda construiu 232 escolas primárias e 40 ginásios e colégios. Isso é importante porque só na parte de colégios e ginásios, nós podemos conhecer na carta, nós passamos de 300 mil vagas. E como fizemos concursos para professores, para poder dar professor para todas as escolas. Fizemos a reforma do ensino de ensino primário, primeiro, naquela época. E foi o primeiro governo que cumpriu o preceito da obrigatoriedade escolar, que vinha escrito na Lei de Diretrizes e Bases, essa que eu me referi na carta, foi a primeira lei do Brasil de Diretrizes e Bases, de 20 de dezembro de 1961. Então, ao todo, nós fizemos, quer dizer, 2 anos depois que ele assumiu o governo, ele baixou o decreto em 108, que era exatamente o decreto da obrigatoriedade escolar. Não havia mais filhos na escola, todas as escolas tinham, depois da matrícula, uma placa escrita "a vaga dessa escola", nunca mais se precisou receber deputado pedindo vaga para aluno, né? Nunca mais houve fila na porta das escolas. Então, em termos de educação e cultura, foi um governo revolucionário, em que justamente ele se indignou quando essa senhora de Brasília disse que tinha participado da lei de bases defendendo a escola privada. Quando ele foi, quando governador, um grande promotor da educação pública. E reformamos o ensino primário, né? Fizemos esses colégios todos, escolas, a parte cultural eu vou falar depois de tempo, e depois ele fez um outro decreto no ano seguinte, fizemos o censo escolar, que também a lei previa, mas que nunca ninguém havia feito, que era um censo escolar, que íamos de casa em casa, e que eu repeti quando fui secretário do Itaú, foi o nosso plano de direção do trabalho, e criamos o serviço da fiscalização da obrigatoriedade escolar. E fizemos o primeiro concurso para nomeação de diretoras, que até aquela época, diretora era indicada por político. No governo dele foi por mérito. Eu vi hoje falando aqui a importância que deu a meritocracia, né? Tanto ele escolheu o secretariado dele, sem nenhuma instrução política partidária, sem nenhum qualquer, eram todos técnicos, como também ele promoveu o ministro da Educação. As diretoras de escola passaram a ser selecionadas no concurso público. Bom, acho que eu disse muito rápido. Muito obrigado. Eu só vi um governo igual ou parecido com o dele, em matéria de educação, no governo Marcos Saúde.
Dá para ouvir aí? Dá, porque ele quer gravar. Se não funcionar, eu repito o seu Alô. Boa tarde. Muito obrigado pela palestra maravilhosa, pelas histórias incríveis. Acho que podia ficar ouvindo, né? E já que pegar o gancho da história contada da renúncia do Jânio Quadros, eu queria saber se poderia saber mais detalhes, dentro dessas histórias maravilhosas, os detalhes de quem vivenciou esses momentos, alguma coisa sobre aquele dia de março de 64 dele no Palácio Guanabara, e como é que foi aquele dia, o que podia contar um pouco de como é que foi, da perspectiva de quem conhecia e estava tão próximo, um pouco mais sobre uma parte emblemática, um dia tão emblemático da vida dele. Bom, então, primeiro eu vou falar com a Beatriz aqui, respondendo a você. A gente tem alguns pontos de vista aqui divergentes, né? Ela não é terminada que eu, né? A gente está bem que a gente precisa de história. O Carlos Lacerda não participou de nenhuma reunião para preparar o golpe de 64. E eu vou te dizer por quê. Porque eu já contei antes a do Jânio Quadros. Porque eles tinham medo de conversar com o Carlos Lacerda e ir para a rua e contar que eles iam dar o golpe. Né? No dia 31, nós fomos todos para o Palácio. A história você conhece toda, alguns devem ter ido com o lenço azul. Né? Havia um clamor popular, o Brasil estava, havia um desrespeito, a hierarquia foi totalmente respeitada. Não tanto quanto agora, mas os militares, os marinheiros respeitando, e os militares assumiram, não ouviram o Carlos Lacerda. Dia 31 de março, a história do Palácio todos conhecem. A minha pessoalmente, eu posso contar para vocês. Eu fui um deputado que participou da reunião do secretariado de manhã, porque era líder do governo, e eu participava da reunião. Eu, por acaso, estava vindo da Barra no meu carro, quando passei pela Rua Farelli, eu vi aqueles carros de lixo e tal ali, aí me apresentei e fui para o Palácio. Cheguei lá, estava aquele tumulto de manhã, reunião do secretariado, e eu participei. Né? Recebi instruções de ir para a Câmara, que mais ia ser, isso aqui e tal. Aí fui para a Câmara, aquela encrenca toda, voltei para o Palácio e minha mulher estava grávida do terceiro filho, eu tenho 5. Era um por ano. E eu tinha 2 amigos comunistas, muito meus amigos. Eu participei de toda a reunião lá na sala do Carlos Lacerda, quando ele mandou buscar o livro para poder nomear o Robronini como secretário do governo, enfim, para prestar essa homenagem antes que pudesse acontecer alguma coisa, assinou o livro, nós estávamos lá. Na hora que nós vemos da Revolução, eu não estou nas fotografias aí mais. Eu disse, eu saí correndo e fui na casa dos 2 amigos comunistas buscar para levar para minha casa. Nem fui buscar a minha mulher, que estava na casa da mãe dela, em Copacabana, e que mandava um recado para ela para eu sair do palácio, porque o palácio ia ser invadido e eu não levei a herói coisa nenhuma, enfim. Eu fui buscar meus amigos comunistas, levei para minha casa, um não quis de jeito nenhum, o outro eu levei. Depois fui buscar minha mulher, deixei aqui, fui ao palácio no dia seguinte, no dia 1º de abril, no dia 2 de abril, fui lá, falei com o Carlos Lacerda, com o Célio e com o Rafael. Eu vou contar isso para vocês verem com quem eu tratava. Falei para os 3, olha, estou guardando um comunista na minha casa, meu amigo. Não me perguntaram o nome e não falaram nada. O Carlos Lacerda, doutor, falou, eu vou mandar segurança para fora da sua casa. Eu não precisa não. Eu acho muito legal, sabia? Você poder conversar com as pessoas abertamente e ter o apoio dessas coisas desse tipo. Eu guardei um comunista na minha casa. E daí? Ele não era agitador, ele era comunista. Então eu não estava nas fotografias. Aí eu voltei de manhã, já quando o estado já estava ali em frente, tudo.
para ouvir aquele discurso do Almirante Aragão. Venha que eu vou lhe matar com o meu revólver. Tá ali. Quer mais alguma coisa? Posso só completar? Como o doutor Mauro Magalhães disse que é muito bom, podemos ouvir vários lados, não tem problema, pode até guardar um comunista em casa. Eu só queria lembrar o seguinte, há uma exposição aqui onde a gente está colocando essas fotos do 31 de março, 1º de abril, cercando o Palácio Guanabara, e principalmente há uma sonora do Lacerda de dentro do palácio, onde ele fala ao Aragão, mas enfim, fala muito mais que isso. Infelizmente, diferente de outras gravações do acervo que foram preparadas para serem guardadas, essa é uma fala do Lacerda de um microfone para megafones que vão estar na Farane e na Pinheiro Machado, e ele pede desculpas às pessoas que ele esteja incomodando e tal, mas o som era muito ruim, ficou muito tempo mal preservado. Né? A gente tentou fazer várias limpezas dele, você pode ouvir com perfeição num fone, mas num espaço mais amplo fica uma voz muito ruim. Por isso não está na sonora da sala que a gente preparou, está uma outra sonora com a voz do Lacerda. O Rodrigo me disse que recebeu uma sonora dessa em perfeitas condições, então ele vai mandar para a gente poder disponibilizar esse áudio. Mas infelizmente, assim, para quem já ouviu, como quase todo mundo que trabalha aqui já ouviu, é uma sonora muito impactante, porque é um homem que está entrincheirado dentro de um palácio, e ele de lá, vocês têm que imaginar que a gente está falando de 1º de abril de 64, onde não tem internet, onde não tem essa quantidade de telefones que a gente tem hoje, não tem uma televisão, então assim, e os rádios também não, então ele se sente como um homem do rádio, falando para a população da Farane e da Pinheiro Machado o que estava acontecendo para o país, né? E as rádios caem a rádio de São Paulo, cai a rádio de Minas, ele está o tempo todo nessa conexão. Quem escutou é muito interessante, enfim, infelizmente a gente não vai poder passar para vocês agora, mas é uma sonora bastante importante. Posso falar? Peraí, eu estou muito feliz hoje. Eu sei. Desde manhã. Não, eu estou tomando desculpa, eu falo com ele pior do que Carlos Lacerda, porque eu digo para ele e falo, doutor Mauro, estou precisando de dinheiro para seu. Arranje! Esse arquivo é o maior arquivo o maior acervo da história do Brasil. Esse que eu tive o prazer de receber, ter dado para o Carlos Lacerda e entregar aqui ao esse é o maior acervo da história do Brasil, de 43 até 77. 84. Eu estou muito feliz por esse dia, que foi bem diferente do que eu vivi na Câmara dos Vereadores semana passada. Estou vendo a vibração do pessoal de novo no Rio de Janeiro, Brasil. A minha pergunta vai para o doutor Mauro, que foi deputado da UEM. É levantar Doutor Mauro, o senhor viveu esse período